Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É com muita alegria, muita satisfação que a partir de agora eu apresento o projeto de pesquisa intitulado Educação Musical para o Novo Tempo de Esperançar. Um estudo introdutório sobre o acesso e práticas humanizadoras em educação musical em uma escola de Belém do Pará. Meu nome é Carlos Augusto Pinheiro Souto, eu sou professor na Universidade do Estado do Pará, coordeno atualmente o grupo de pesquisa Empodera, Educação Musical, Políticas, Decolonialidades e Resistência, e também coordeno o Núcleo de Pesquisa em Música Vicente Salles. A presente pesquisa ela tem por objetivo investigar o acesso e as práticas musicais realizadas com estudantes de música na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Maria Moras de Oliveira, no bairro do Bengui, em Belém do Pará. Importa dizer que a Escola Maria Moras de Oliveira fica situada exatamente na periferia da cidade de Belém do Pará, e os alunos que fazem parte dessas ações são alunos regularmente matriculados na escola e crianças do entorno também, crianças que fazem parte da comunidade local. Para a presente pesquisa, nós consideramos a abordagem qualitativa e como método a pesquisação. Importa dizer aqui que essa pesquisa que está em andamento, ela é realizada a partir de um projeto de extensão que começou a ser desenvolvido na escola. O nome desse projeto é PEMPA, a abreviatura dele. PEMPA significa Pacto pela Educação Musical no Pará. E esse projeto de extensão, ele tem por objetivo contribuir para que a educação musical esteja nas escolas de Belém, esteja efetivamente acessível a estudantes da educação básica. Importa ainda dizer que esse projeto de extensão ele nasce de um projeto de pesquisa intitulado Políticas Públicas para a Educação Musical no Pará. Esse projeto de pesquisa ele tem por objetivo mapear, conhecer, compreender, entender, analisar de que forma a educação musical está inserida no contexto das escolas, na educação básica. É um projeto que trabalha com a perspectiva da pesquisação, portanto, não apenas coleta dados, mas propõe ações efetivas para o desenvolvimento da educação musical na escola. E, no que diz respeito a essas propostas de atividades, surge então o projeto de extensão PEMPA, Pacto pela Educação Musical no Pará, que é um projeto de extensão também institucionalizado pela Universidade do Estado do Pará. Muito bem, as escolas que aderem ao projeto PEMPA, ao Pacto pela Educação Musical no Pará, elas recebem um selo que nós chamamos carinhosamente de Aqui Tem Música, para identificar as escolas que desenvolvem algumas atividades com crianças, seja no contraturno escolar, seja durante as aulas, seja no final de semana, como é este caso que nós desenvolvemos aos sábados pela manhã. Nós realizamos as atividades musicais com as crianças da escola e da comunidade. O projeto ele é coordenado por um docente efetivo da Universidade do Estado do Pará e as atividades são realizadas por graduandos, graduandas e até mesmo egressos e egressas do curso de licenciatura em música da UEPA. As aulas ocorrem pelos sábados pela parte da manhã, aos sábados pela parte da manhã, e atualmente o projeto atende a faixa etária de 7 a 12 anos. O interessante do projeto é que ele desenvolve suas ações a partir exatamente de articulação permanente com a equipe diretiva da escola, portanto, com a diretora da escola, a direção da escola, professoras da escola, técnicos que também estão lá durante o sábado, bem como com os responsáveis pelas crianças, os pais das crianças que têm nos ajudado a pensar, que têm nos ajudado a articular outras ações em torno da educação musical. Aqui uma foto de um dos dias de aula no sábado, com
a presença dos pais, professora e as crianças que integraram o primeiro grupo do projeto. O acesso às atividades, isso é digamos assim, um destaque no projeto. Durante todo o ano, as crianças podem fazer parte do projeto. O acesso não está condicionado a uma agenda de matrícula, a uma agenda de pré-matrícula, de inscrição, não. Todas as crianças que desejarem integrar as atividades musicais, elas podem participar aos sábados. Obviamente, algumas crianças já terão desenvolvido algumas habilidades musicais, algumas até mesmo já terão tocado a flauta doce, já poderão, inclusive, tocar alguma melodia, e outras crianças entram no projeto nesse momento, mas não há nenhum problema nisso, nenhuma incompatibilidade, porque nós entendemos que o acesso à educação musical deve ser permanente e que na interação entre essas crianças haverá também o aprendizado. Então, o acesso às atividades musicais, o acesso à educação musical, portanto, não está condicionado a um período de matrícula. Durante todo o ano, as crianças podem entrar no projeto. Em todas as aulas, novas crianças, portanto, podem ser agregadas e, com isso, há uma procura pelo projeto e divulgação das atividades musicais desenvolvidas na escola. Durante a semana, nós temos também o que nós chamamos de a caravana do PEMPA. Essa caravana, ela vai, durante a semana, nas salas de aula da escola, divulgar o projeto e convidar novas crianças para que estejam conosco, na verdade, aos sábados, fazendo parte desse grupo musical, fazendo parte das atividades que nós desenvolvemos. Essa caravana é composta por algumas crianças do projeto e faz a visita nas salas, convidando, portanto, essas novas crianças. A escola não tem uma professora específica de música, muito embora tenhamos uma professora formada em educação musical, mas essa professora trabalha com artes em geral e atende apenas ao 5º ano, na verdade, trabalhando de forma polivalente as artes em geral. As atividades do PEMPA, portanto, elas consistem em sensibilização musical a partir de alguns instrumentos de sopro, corda e percussão. Durante a pesquisa foi verificado exatamente que o professor, o coordenador, leva até as crianças alguns instrumentos, toca esses instrumentos, facilitando assim, possibilitando assim, exatamente uma sensibilização musical. Logo depois disso, há a musicalização por meio da flauta doce, o ensino de algumas melodias simples na flauta doce e depois disso, no que diz respeito a práticas musicais, há a construção coletiva de canções a partir de determinado conteúdo social revelado nas aulas. Esse é um outro ponto bastante importante do projeto, porque além do acesso, que é extremamente democrático, atendendo as crianças, todas as crianças, em todo tempo, a todo momento que elas quiserem entrar, a comunidade em geral, não só as crianças da escola, mas também da comunidade em geral, as práticas estão voltadas não apenas para o ensino propriamente dito da música, muito embora isso ocorra, mas um ponto importante do projeto é exatamente essa construção coletiva de canções a partir de determinado conteúdo social que é revelado nas próprias aulas. Aqui nós temos um recital de Natal que foi feito no final do ano de 2022 com as crianças na frente da escola. E no que diz respeito às práticas musicais, importa dizer aqui que essas práticas, elas iniciam com a reflexão sobre uma temática social. Então, a temática social é trazida pelo professor pesquisador ou também é feita pelas próprias crianças. Então, vários temas surgem como união, como violência, como amor ao próximo. Essas temáticas são refletidas com as crianças, primeiramente, e logo depois disso é criado, na verdade, uma canção de forma colaborativa, onde as crianças
fazem a sugestão também de alguns versos, então nós criamos uma canção e a partir disso musicalizamos aquela canção, aquela letra, tornamos isso música, apenas com 3 notas musicais, si, lá, sol, dó, talvez, o ré. Então nós criamos pequenas melodias com essas canções. Nesse sentido é importante que o professor pesquisador esteja atento às suas alunas e alunos e a partir de determinado tema gerador possa construir colaborativamente as atividades daquela aula. Como exemplo, citamos a palavra união. A partir desse tema gerador, o professor pesquisador inicia um diálogo com as crianças com o objetivo de ouvir delas elementos que problematizem o significado da palavra união. Em meio a esses argumentos apresentados pelas crianças, é criado de forma colaborativa uma canção que contribua com a ideia de união, fraternidade e cuidado. Entre as canções apresentadas pelo professor está a canção Quem Sou Eu? Interessante dizer que essa canção ela surgiu num momento de conflito entre 2 crianças que discutiam pela posse de um instrumento naquele momento. Na oportunidade, o educador convidou as crianças para refletirem que todas e todos somos irmãos e não devemos agir de forma violenta com nossos irmãos. E aí, de forma colaborativa, criaram a seguinte canção abaixo, cuja letra diz o seguinte: Quem sou eu? Quem és tu? Somos irmãos, sou eu e tu. Vou cuidar de você, juntas e juntos vamos crescer e depois disso nos encontrar para a vida celebrar. A canção, na verdade, o verso ganhou uma melodia e essa melodia foi cantada inicialmente pelas crianças e ela consiste na seguinte canção: Quem sou eu? Quem és tu? Somos irmãos, sou eu e tu. Quem sou eu? Quem és tu? Somos irmãos, sou eu e tu. Vou cuidar de você, juntas e juntos vamos crescer e depois nos encontrar para a vida celebrar. O interessante é que no final da aula, durante a semana, a gente encontra com as crianças e sempre elas lembram do começo da música. Quem sou eu? Quem és tu? Somos irmãos, sou eu e tu. E a gente compreende assim como muito importante essa ideia de compreender a relação eu e tu, eu e você, a compreender exatamente essa relação do nós, essa relação fraterna, e depois disso tocar efetivamente na flauta doce. E logo depois disso a gente toca a melodia Lá, Fá, Dó, Lá, Fá, Sol, 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 Mi, Sol, Si, Lá. Obviamente que a gente não faz inicialmente com partitura, a gente faz com o nome das notas, mas quando elas tocam essa melodia, imediatamente já vem a ideia de relação eu e você, a relação nós, a relação de fraternidade, a relação de cuidado. A ideia central dessa melodia é criar canções, dessa metodologia, é criar canções que oportunizem a reflexão sobre temáticas sociais fundamentais, que sejam tratadas de forma crítica pelas crianças. Por natureza, já diz Gabriel Périssé, a criança é uma filósofa, ela questiona, discorda, problematiza. A educação musical precisa criar espaços para expandir a criticidade da criança. Nesse sentido, não é apenas ensinar música ou ensinar a tocar, mas ao aprender música e aprender um instrumento musical, aprender sobretudo a viver compreendendo o contexto social em que aquela criança está inserida. A presente pesquisação envolveu de forma colaborativa, portanto, vários interlocutores, como professores, equipe diretiva da escola, lideranças comunitárias e representantes da Secretaria Municipal de Educação, que apontaram para novos encaminhamentos a partir da expansão do PEMPA para outras escolas do bairro. Nessa perspectiva, por fim, retomamos o termo esperançar como fundamento para novas ações que já decorrem a partir do PEMPA e desvelam novas possibilidades para a educação musical na educação básica. Quero agradecer a todos e a todos e dizer que falamos um pouquinho mais sobre isso no nosso texto, no nosso artigo. Convido a todos e todas para que possam ter acesso, possam ler e em breve traremos mais dados, mais resultados efetivamente dessa pesquisa. Aqui algumas referências.
O meu muito obrigado e até breve.